Dona Maria dispõe de uma leiteira cilíndrica e copinhos plásticos, também cilíndricos. Com o objetivo de não desperdiçar café, a diarista deseja colocar a quantidade mínima de água na leiteira para encher os 20 copinhos pela metade. Para que isso ocorra, Dona Maria deverá... Então, para encher esses 20 copinhos pela metade, a gente tem que calcular o volume de cada copinho, só que só a metade do copinho. A altura dele é 4, então a gente teria que calcular 2 centímetros, porque ela pediu metade. Então vamos lá. 20 copinhos vezes a metade do volume. Qual que é o volume do cilindro? Pi R ao quadrado vezes H. Pi aproximar para 3. O raio ao quadrado é 4. É 12, né? O raio, o diâmetro é 4, o raio é 2. 2 ao quadrado, 4. A altura tem que ser só metade da altura, então vai ficar 2. Isso aqui fica igual a... Eu vou deixar o valor em pi, na verdade. Vezes pi. Isso aqui vai ficar 160 pi. Agora vamos calcular o volume da leiteira. Se ela tem 8 de diâmetro, 4 de raio. Volume da leiteira igual a pi, R ao quadrado, 4 vezes 4, 16, vezes 20, que é a altura. Ficaria igual a 320 pi. Então, comparando esses dois valores, observamos que a leiteira ela tem o dobro de volume de metade dos 20 copinhos. Então, não vamos confundir. Olha aqui. A leiteira tem o dobro do volume dos 20 copinhos pela metade. Só que se for o copinho inteiro, é quanto? Vezes 2, certo? Que é 320. Se fosse os 20 copinhos inteiros, sem ser pela metade, ia ser 320 pi. Ou seja, letra A, nós devemos encher a leiteira até a metade. Ok, a leiteira total tem 320. Se a gente for encher até a metade, fica 160 pi. Até a metade, pois ela tem um volume 20 vezes maior que o volume do copo. Ela tem um volume 20 vezes maior que o volume do copo. Vamos calcular o volume. Quanto que é o volume do copo? O volume do copo. Pi. O raio é 2, né? O raio é 2, o diâmetro é 4, o raio é 2, fica 4 vezes a altura do copo. Fica 16 pi. Vou passar para baixo aqui. 16 pi. Você concorda que 16 vezes 20 é igual a 320, que seria o volume da leiteira. Então a letra A tá certa. Pois ela tem um volume 20 vezes maior do que o volume do copo. Sim. Então, essa questão ficaria com geometria espacial na parte de quê? De cilindros. Que todo ano cai no Enem. Inclusive tem um subtópico no caderno de questão. Questão média, porque é uma questão que é um pouco complexa, porque tem que saber um pouco das contas e tal, pode confundir, mas questão média, todo mundo tem que acertar. Lembrando que com essa questão a gente já fez 9, as 9 mais fáceis, as 9 médias, das 13 que eu classifiquei, todas tem que acertar, e dá pra acertar. O aluno que com essa aqui deu 35 questões, a gente tem que acertar mais 4. Próxima questão, 150. A loja Telas e Molduras cobra R$20 por metro quadrado de tela, R$15 por metro linear de moldura, mais uma taxa fixa de entrega de R$10. Um artista plástico precisa encomendar telas e molduras dessa loja, suficientes para 8 quadros retangulares 25 por 50. Em seguida, fez uma segunda encomenda, mas agora para 8 quadros retangulares 50 por 100 centímetros. O valor da segunda encomenda será? O valor da segunda encomenda será o dobro? Maior, a metade, a menor, então a gente tem que fazer questão por questão. Então vamos calcular primeiro a primeira encomenda. A área da primeira encomenda seria 8 quadros, aqui, 8 quadros, seria 8 vezes a área de cada quadra. Qual que é a área? Eu tinha botado 0,25 vezes 50. Opa, vezes 0,5, né? Porque tá em metro. Que no caso iria dar 8 vezes 0,125, que dá igual a 1 metro quadrado, porque está calculando a área. Ele disse que 1 metro quadrado equivale a R$20. R$20 por metro quadrado de tela. Então, qual que é o valor que ele vai gastar? Então, ele vai gastar R$20. Agora, a gente tem que achar o valor da moldura, que no caso seria metro linear, que seria o perímetro, ou seja, a soma dos lados do quadrado. Vamos pegar os 8 quadros, somar mais o perímetro. Seria 0,25 mais 0,25 mais 0,5 mais 0,5. Que daria 8 vezes 1,5, que é igual a 12 metros. 12 metros. E ele disse que cada metro, que são R$15, cada metro linear de moldura. Se foram 12 metros, nós temos R$180 gastos com moldura.
Então vamos somar o total do valor. R$ 180 mais, mais R$ 20 da área, mais os R$ 10 da taxa fixa que ele cobrou. Seria um total de R$ 210. Pronto, achamos o valor total para a primeira encomenda. Agora vamos para a segunda. Segunda encomenda. Vamos primeiro calcular a área. Na segunda encomenda serão 8 quadros, com área igual a cada um 0,5 vezes 1, que dá 4 metros ao quadrado. Como cada metro custa R$ 20, então metro quadrado custa R$ 20, então vezes 20 daria 80. Vezes 20 dá R$ 80. Certo? Achamos o valor na área. Agora vamos da moldura. Moldura. 8 quadros, como é o perímetro, vamos calcular 0,5 mais 0,5 mais 1 mais 1. Ficaria 8 vezes 3, que dá igual a 24 metros. Agora, como cada metro é R$ 15, então vezes 15. R$ 360. Então vamos calcular o total? Total, R$ 80 mais 360 mais 10 da taxa. O valor de R$ 450. Então, calculando a primeira encomenda e a segunda, vamos às relações. A primeira deu R$ 210. Já a segunda deu R$ 450. Então vamos analisar as respostas agora. Então ele disse que o valor da segunda encomenda será o dobro do valor da primeira encomenda. É o dobro? Não, um é 210, a outra é 450. Se fosse o dobro ia ser 420 essa segunda. Então retira o dobro da primeira encomenda, certo? Maior do que o dobro. Um é 400 e outra é 210. Mas não o dobro. É maior que o dobro, mas não é o dobro. Então tá certo. Vamos ver se tem alguma outra errada. A metade do valor da primeira encomenda, porque a altura é a metade da... Não é metade. Menor do que o valor da primeira encomenda, não é menor, é maior. Igual ao valor, não é igual ao valor. É maior, né? O valor da segunda encomenda será maior do que o da primeira. Então ficou a letra B. Bora. Essa questão foi considerada média. Mas como teve muita conta, ficou um pouco difícil. Ela é uma questão não é difícil. Podia ser considerada fácil, mas devido ao tamanho de contas e de cálculos, demoraria muito para fazer, então ela ficaria na classificação das questões médias. Seria de áreas, né? Podia botar de áreas, que geometria plana áreas. Próxima questão, 162. Uma empresa vende tanques de combustíveis de formato cilíndrico em 3 tamanhos, com medidas indicadas na figura. O preço do tanque é diretamente importante, proporcional à medida da área da superfície lateral do tanque. O dono de um posto de combustível deseja encomendar um tanque com menor custo por metro cúbico de capacidade de armazenamento. No caso, seria o menor volume. Qual dos tanques deverá ser escolhido pelo dono do posto? Então, a resposta... Qual desses 3 ele deve escolher? 1, 12 ou 3? 1, pela relação área, capacidade de armazenamento. Então, vamos ter que fazer as contas. Primeiramente, ele disse que o preço do tanque, da custo, é proporcional... É diretamente proporcional à área da superfície lateral, à área lateral. E segundo, que a capacidade, quando ele fala capacidade, ele está querendo dizer do volume. Então nós temos que calcular a área lateral de cada um e o volume de cada um, certo? Então bora lá. Então, a área do primeiro e o volume do primeiro, vamos calcular. Lembrando que a área lateral do cilindro é 2πr vezes h, que é a altura. Vamos supor, se eu fosse planificar o cilindro, a área lateral seria isso aqui. Qual que é essa medida? É o comprimento aqui da circunferência do círculo. Seria 2π e o valor do r, certo? Qual que é o valor do r? 2πr. Vezes esse valor aqui, a altura. E qual que é o valor dessa altura? Seria o valor da altura do cilindro, 6. Por isso que fica a fórmula 2πr vezes h, a área lateral. Então vamos calcular a primeira, seria... O diâmetro é 4, então o raio é 2. Vou botar direto já. Vezes 2, vezes a altura 6, ficaria 24π. Qual que é o volume do cilindro? πr ao quadrado vezes a altura, certo? Ficaria ao raio ao quadrado, 2 vezes 2, 4. A altura, 6. Ficaria 24π metros quadrados. Metros cúbicos, né? Porque é volume. E aqui seria metros quadrados, porque é área. Agora eu vou calcular a área 2 e o volume do cilindro 2. Seria 2πr h também, que ficaria 32π metros quadrados. E o volume, que é πr ao quadrado vezes a altura do segundo, desse segundo aqui, ficaria também 32π, só que metros cúbicos.
Vamos calcular agora a área do 3, o volume do 3. A área lateral do 3 será 48 π metros quadrados e o volume 72 π metros cúbicos. Ele disse que ele queria menor custo por metro cúbico de capacidade, ou seja, o custo por metro cúbico, por volume, no caso. Ele quer o menor. Cara, só a gente vendo aqui, a gente percebe que esse valor é o mesmo desse, que daria 1. Esse valor é o mesmo desse, então a gente já podia descartar. Sobraria só o terceiro. Sobraria só o terceiro, que ficaria o custo. Então ficaria o custo, que é diretamente proporcional à área, 48 π sobre 72, que é o volume, que é diretamente o volume. O custo por volume, certo? 2 terços, que no caso é menor do que 1, então é melhor, porque ele quer o menor custo. 2 terços é menor do que 1, que daria o segundo, e o primeiro daria 1 também, essa relação, custo por volume. Então, seria 2 terços, então vamos achar na resposta. 1 pela... não, 1 já não é, 1 também não é, o 2 também não é, o 3. 3 pela relação área-capacidade de armazenamento de 2 terços, que é a área-capacidade. Capacidade é o volume. E a área seria diretamente proporcional ao custo, né? Ficaria aqui em cima. Então, letra D. Questãozinha mais complexa, porque teve que fazer várias continhas e tal. Mas assim, dá pra fazer também, tranquilo. Ficaria aqui. De novo, outra questão. Geometria plana, geometria espacial, cilindros. Área de cilindros, volume de cilindros. Lembrar bem essa área lateral, porque pode cair. E a galera às vezes confunde. Que no caso seria área igual a 2πr vezes h. Eu expliquei no começo porque que era πrh. Cilindro. Então, 157. Para construir uma manilha de esgoto, um cilindro de 2 metros de diâmetro e 4 metros de altura de espessura desprezível foi envolvido homogeneamente por uma camada de concreto, contendo 20 centímetros de espessura. Supondo que cada metro cúbico de concreto custe R$10, vou escrever. Um metro cúbico custa R$10. E tomando 3,1 como valor aproximado de π, então o preço dessa manilha é igual a... Então, o que seria? Essa manilha de esgoto seria essa que está em azul, e o concreto foi o que a gente revestiu essa manilha de amarelo. Ou seja, olhando por cima ficaria assim, com a manilha de azul e o concreto revestindo por cima a manilha. E a espessura, no caso, seria isso aqui, de 20, e aqui também de 20, que a gente teria que contar. Ou seja, a gente teria que fazer o volume do cilindro maior menos o do menor, que daria o valor do concreto aqui, ó, que a gente ia ter que revestir, certo? Então, o volume da manilha de esgoto que vai ser envolvida é esse cilindro de azul. Então, pra gente medir o que tá em volta, que é o que tá aqui, ó, em volta aqui, ó, a gente tem que medir o volume do cilindro maior de concreto e menos o menor, que é do esgoto. Mas como é que a gente calcula o maior? A gente vai pegar o diâmetro desse aqui, ó. O diâmetro desse, mais 20 de espessura de cada lado, equivale ao diâmetro do volume maior, certo? Então, qual que é? Ele falou que era 2 metros de diâmetro, mais 40 centímetros, é 20 de cada lado, ia ficar 2,4 metros o diâmetro. Só que como a gente calcular o volume é raio, tem que ser metade, então ficaria 1,2 metros. Então, o volume do maior seria 1,2 vezes 1,2 vezes π, vezes a altura. Qual que é a altura? 2? Não, 4 metros, ele falou que a altura é 4 metros. Fica o valor dele. Ficaria 1,2 vezes 1,2 vezes π, vezes a altura, que é 4. Aí ficaria 17,85, considerando o π já 3,1. Agora a gente tem que calcular o do menor, que seria do esgoto, para ver a espessura, para ver o volume da espessura. Então, o volume do menor seria, ele disse que seria 2 metros de diâmetro, então seria 1 de raio, né? 1 vezes π, vezes a altura é 4, ficaria 4π, vezes 3,1, 12,4. O que a gente faz agora? A gente subtrai esse maior menos esse aqui, para achar o valor que foi encoberto. 17,85 menos 12,4, que dá 5,45, metros cúbicos, certo? Só que lembra que ele disse que 1 metro cúbico é R$10, então 5,45 metros a gente tem que multiplicar por 10, ia ficar R$54,5. Qual o valor aqui? 54,56. Ficou 56 porque eu botei aproximado aqui do 85, aí que tinha um próximo 6. Então, letra D. Questãozinha mais complexa, mas hoje manjado. Teria que acertar também isso de calcular volume maior menos o menor para você achar o da rachadura. Tipo isso. Então, ficaria de novo, ó, outra questão de geometria espacial. Geometria espacial, subtópico com cilindros. É mais difícil. Essa foi mais difícil do que as outras, né? Devido a você calcular essa rachadura aqui.
ficou um pouco mais complexo. Então, galera, vamos para a última questão média, que é o que a gente tem que acertar. Eu botei as 13 questões, as 27, e eu botei as 13 questões que a gente teria que acertar, mais das 26 fáceis, que todo mundo já ia acertar, ficou 39 questões, que era a meta desse simulado. Ou seja, a gente tem que acertar essa última para dar 39. O resto serão difíceis e são as 3 difíceis e as 3 impossíveis, para terminar, que a gente podia errar. Mas essa aqui era a última das médias que a gente tem que acertar para ir com 39. Então vamos lá. 168. Em um casamento, os donos da festa serviam champanhe aos seus convidados em taças com o formato de um hemisfério. Figura 1. Esse aqui. Porém, um acidente na cozinha culminou na quebra de grande parte desses recipientes. Para substituir as taças quebradas, utilizou-se outro tipo com formato de cone, que seria a figura 2. No entanto, os noivos solicitaram que o volume do champanhe nos dois tipos de taças fosse iguais. Então, ele quer que o volume da esfera seja igual ao volume do cone. Ok. Sabendo que... Nossa, ele deu ainda o volume da esfera e o volume do cone. Eu botei essa aqui como difícil, como das médias a última, porque é uma questão que a gente teria que saber a fórmula. Mas aqui ele já deu, mas é como se a gente tivesse sem saber a fórmula, então por isso que eu botei essa aqui, a última das médias. Ele botou o volume da esfera e o volume do cone. Sabendo que a taça com formato de hemisfério é servida completamente cheia, a altura do volume de champanhe que deve ser colocado na outra taça em centímetros é de... Outra questão de geometria especial. Então, no caso, por que essa ficou em média? Porque a gente teria que calcular, primeiramente, o volume da esfera, não, da semisfera, porque a galera pode ter confundido isso aqui é uma semisfera. Isso aqui, ó, é uma semisfera. Então, seria metade da esfera. Então, ficaria assim, 1 sobre 2 vezes o volume da esfera, que é 4/3 π r à terceira. E igualar com o volume do cone, que seria 1/3 de π vezes r ao quadrado vezes h. Ele quer o h. O resto de tudo deu. Então, como que a gente ia fazer? Vamos fazer as contas, ó. 1 sobre 2 vezes 4 sobre 3. Π a gente pode cortar. O r é 3, então ficaria 3 vezes 3 vezes 3 igual a 1 sobre 3 vezes r do cone, que é 3 também. 3 vezes 3 vezes h. Corta, 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 corta. 4 dividido por 2 dá 2, então aqui ficaria 2. Ficaria h igual a 6. 2 vezes 3. 6 centímetros. Daria a letra B. Certinho? Essa questão ficou difícil por causa disso aqui, ó. Que a galera errou. Justamente por causa de esqueceu de botar... Isso aqui, no caso, seria o volume da esfera. Só que aqui é uma semisfera. Então, deveria ter dividido por 2. A galera esqueceu disso. Acabou botando completo. Então, última questãozinha das 3. Então, eu vou botar essa aqui no subtópico de geometria espacial, subtópico de esfera, pra gente decorar a fórmula. E todo ano cai uma dessa. Eu falei que ia cair. Ou pode ser de pirâmide, ou tronco, ou esfera, ou cone. Vai ter uma dessas geometria espacial na prova. Dessa vez caiu junto. Caiu esfera e cone junto. Então, bora. Questão agora das médias. A primeira vão ser 3 médias. A primeira das 3 médias. Questão 163. 165 do Enem 2010. Nos processos industriais, como na indústria de cerâmica, é necessário o uso de fornos capazes de produzir elevadas temperaturas e, em muitas situações, o tempo de elevação dessa temperatura deve ser controlado para garantir a qualidade do produto final e a economia no processo. Em uma indústria de cerâmica, o forno é programado para elevar a temperatura ao longo do tempo, de acordo com essa função aqui, ó, em que Tzão, esse integrante, é o valor da temperatura atingida pelo forno em graus Celsius e Tzinho é o tempo em minutos decorrido desde o instante em que o forno é ligado. Uma peça deve ser colocada nesse forno quando a temperatura for 48 graus Celsius e retirada quando a temperatura for 200 graus Celsius. O tempo de permanência dessa peça no forno é, em minutos, igual a quanto? Vamos lá, você percebe que numa questão aqui das mais fáceis, ele me dá uma função condicional, tá? Então tem duas funções aqui diferentes, dependendo aí da temperatura, né? Então, a temperatura que vai determinar qual função vai ser utilizada. Como a gente percebe aqui, ó, a temperatura para tempos maiores ou iguais a 100 minutos vai ser dada por essa função aqui, ó. Então eu vou calcular o Tzão, tem essa palavra Tzão, vamos lá, é o Tzão de 100. Então eu vou calcular aqui o Tzão de 100 para saber o ponto exato que tem que mudar de uma função para outra, né? O Tzão de 100 aqui, então, vai ser igual, como eu estou considerando o tempo igual a 100, vou usar essa daqui, né? Essa de baixo. Então é 2 sobre 125 vezes o tempo elevado ao quadrado, ou seja, 100 ao quadrado, que é 10.000, menos 16 sobre 5 vezes o 100, que é vezes o T ali, né? Mais 320. Vamos lá, Tzão de 100 vai ser igual a quanto? Ora, se eu pegar 10.000 aqui e dividir por 125, isso vai dar igual a quanto? Bom, se eu multiplicar o 125 por 8, isso dá 1.000. E aí bastaria multiplicar por 10 para encontrar 10.000, sim ou não? Logo, isso aqui vai dar igual a 8 vezes 10, ou seja, 80. Então aqui, se eu simplificar, né? Simplifiquei isso com esse e encontrei 80. 2 vezes 80, 160. Agora aqui, 100 dividido por 5 dá 20. E 16 vezes 20 vai me dar igual a 320. Aqui é negativo, né? Então menos 320, mais aquele 320 ali, ó. Agora a gente pode simplificar. E a temperatura que nós encontramos aqui é de 160 graus. Ou seja, essa vai ser a temperatura de corte. Tranquilo? Então eu vou mudar de função, sair dessa função e partir para essa. Beleza, já temos essa informação aqui. Eu vou guardá-la. Portanto, guardando a informação, ó, T de 100 é igual a 160 graus Celsius. Tranquilo? Tá guardadinho aqui. Agora é o seguinte, ele me dá que a temperatura, a peça vai ser colocada quando a temperatura tiver 48 graus Celsius. 48 graus Celsius é menor que 160, então eu vou usar essa função aqui, ó. Como eu já sei a temperatura, no lugar do Tzão ali, eu coloco 48. Então eu vou ter ali, ó, a primeira equação, tá? Vai ser 48 igual a essa primeira função aqui, 7 quintos, vezes o tempo, que é o que eu quero saber,
mais 20. E aqui eu tenho uma equação de primeiro grau muito fácil, muito simples de fazer. Esse 20 aqui vai lá pro outro lado, vai subtraindo, vai ficar 28. 48 menos 20 dá 28. Aí esse 5 aqui vai passar lá pro outro lado multiplicando. Aí eu teria 28 vezes 5. Quanto é 28 vezes 5? Ora, 28 vezes 10, 280. A metade disso, 140. Então vai dar 140 igual a 7 vezes o t. Portanto, o t vai ser igual a 140 dividido por 7. 7 passa pro outro lado dividindo. Então o t aqui vai ser igual a 20 minutos. O que isso significa? Isso significa que eu vou colocar a peça dentro do forno após o forno estiver ligado por 20 minutos. Tá claro? Beleza, então essa foi a nossa primeira equação. Agora a segunda equação que nós vamos usar aqui, vou fazer vermelho, ó. É o seguinte, a peça vai ser retirada com a temperatura de 200 graus Celsius, 200 graus, é mais que 160, vou usar essa outra expressão aqui. Vamos lá, essa vai ser a parte mais chata dos cálculos, olha só. Vai ficar 200, aqui é 200 graus Celsius, é o tesão, o valor do tesão ali, né? Igual a 1 sobre 125, t ao quadrado, menos 16 quintos, t, mais 300, deixar tudo certinho, beleza. A equação do segundo grau, né? Que é o seguinte agora, eu posso muito bem multiplicar em ambos os lados por 125, para poder medir 2, t ao quadrado, né? 125 vai simplificar isso aqui, depois 125 dividido por 5 por 100, eu encontraria 1.600. Como 25 é um quarto de 100, então eu preciso fazer 1.200. Vamos lá então. Dividindo por 2 eu vou ter 0 igual a t ao quadrado menos 200t mais 7.500. Ufa. Agora perceba uma coisa aqui, ó. Eu estou procurando por dois números, eu posso escrever toda a equação do segundo grau da seguinte forma. T ao quadrado, a soma dá 200 e o produto dá 7.500. Perceba que tem 0, 0. Então eu desconfio que seja o 150 e o 50. Então o T1 vai ser 50 e o T2 vai ser 150. De fato, se você for a soma da 200 e a multiplicação dá 7.500. Então já resolvemos aqui pela soma de produto. Agora acontece uma coisa muito interessante aqui. Eu não posso ter esse tempo de 50 minutos apenas, que é um absurdo. Já que se o tempo fosse de 50 minutos, perceba que eu não poderia usar essa função, né? Que é só para tempo maior ou igual a 100. Portanto, eu só devo considerar aqui esses 150. E agora, finalmente, para saber então quanto tempo a peça permanecer no forno, eu vou pegar os 150, que vai ser o tempo total aí, né? E vou tirar aqueles 20 minutos iniciais ali, para que a peça do forno for esquentando. Então isso daqui vai dar igual a 130, que é a minha resposta e é a alternativa D de dinamitando no Enem. Eu sei que essa questão foi difícil, mas se você fizer passo a passo, você vai acertar. Vem comigo. Então, questão considerada difícil, ficaria em equações. Botaria em equações aquela que pode botar de equação de primeiro grau, que eu botei. E em equações. Uma das três difíceis que você pode errar, que o aluno que fez 39, ele pode errar. Próxima questão 161. A segunda questão difícil, que o aluno que acertou 39 pode errar. Ela é difícil porque ela é um pouco confusa e envolve... Eu já vou botar. Envolve trigonometria. E tem que saber um pouco de ciclo trigonométrico e funções trigonométricas. Da função seno, função cosseno, qual que é maior e qual que é menor. T minutos após ter atingido sua órbita, está a R quilômetros de distância do centro da Terra, quando R assume seus valores máximo e mínimo. Diz que o satélite atingiu o apogeu e o perigeu, respectivamente. Suponha que, para esse satélite, o valor de R em função de T seja dado por. Então, está aqui a função. Perceba que é uma função trigonométrica no aluno, porque tem ali cosseno, ou poderia ser seno também. Um cientista monitora o movimento desse satélite para controlar o seu afastamento do centro da Terra. Para isso, ele precisa calcular a soma dos valores de R no apogeu e no perigeu, representado por S. Então, meu aluno, ele quer a soma do apogeu com o perigeu. Vamos voltar ao texto, que é o apogeu e o perigeu. É o valor máximo e o valor mínimo dessa função, uma função trigonométrica. O aluno quer que você precisa estar em mente quando ele fala de máximo ou mínimo. Vamos lá. Fazer um pequeno estudo aqui do nosso ciclo trigonométrico. No ciclo trigonométrico, meu aluno, já que ele está falando do cosseno, vamos se resumir apenas ao cosseno. O cosseno está com sono. Então, é uma reta deitada. Eu vou olhar para essa reta daqui. Nessa reta, meu aluno, aonde é que eu vou ter os quadrantes positivos do cosseno? Na parte da frente, no primeiro e no quarto quadrante. Os valores negativos vão estar lá atrás, no segundo e terceiro quadrante. Perceba que essa bolinha aqui ela tem tamanho 1, meu aluno. Se ela tem tamanho 1, então esse raio daqui ele vai ter valor mais 1 aqui na frente. E lá atrás, que é o valor mais distante, da onde ele se inicia, que ele vai iniciar aqui, ó, do 0 graus, lembrando que ele inicia daqui, eu vou ter o valor mínimo, menos 1. Então, eu chego na conclusão que os valores do cosseno sempre vão estar no intervalo de mais 1 a menos 1. Então, o valor máximo mais 1, o valor mínimo menos 1. Professor, então é só trocar no lugar do cosseno, quando ele pedir máximo mais 1, na hora que ele pedir mínimo colocar menos 1. Muito cuidado, meu aluno, porque isso pode também ter uma pequena confusão. Perceba que se você coloca um valor alto aqui, você vai estar dividindo por um valor alto. E fazer a divisão por um valor alto vai ter um valor pequeno. Então, nesse caso, é o contrário. Perceba que se você tem um valor pequeno aqui, você vai dividir por um valor pequeno, você vai resultar num valor grande. Então, perceba que é ao contrário. Mas não ia atrapalhar em nada, mesmo assim, se você fizesse, porque ele está pedindo, nesse caso, os dois, né? Então, vamos lá para cosseno igual a mais 1. Eu vou ter 5.865 dividido por 1 mais 0,15 vezes mais 1. Eu vou fazer essa continha aqui, vai ficar 5.865 dividido por 1 mais 0,15 vezes 1, vai dar o próprio 0,15. Somando, eu vou ter 5.865 dividido por 1,15. O aluno que a gente vai fazer aqui agora é igualar a parte decimal. Então aqui eu vou colocar duas casas e vou arrancar esses números. Então eu vou ter 586.500 dividido por 115. Efetuando essa divisão, você vai ter um valor igual a 5.100, meu aluno. Então tá aqui nossa primeira resposta, perfeito? Agora eu vou fazer a mesma coisa para o cosseno igual a menos 1, que eu tenho o máximo e tenho o mínimo. Vamos colocar no lugar desse cara aqui 5.865 dividido por 1 mais 0,15 vezes menos 1.
que é o menor valor que o cosseno vai ser atribuído. 5.865, 1 mais com menos vai dar menos 0,15. Eu vou ter um 5.865 dividido por 0,85. Da mesma forma, como eu vou efetuar essa divisão, igualando a parte decimal, coloquei duas casas, novamente tenho 586.500, só que agora dividido por 85. Isso aqui eu vou chegar no resultado de 6.900, meu aluno. Então, perceba que o maior valor foi quando o cosseno tinha um menor, que era menos 1. Perceba que o menor valor foi quando o cosseno foi o maior, que era mais 1. Então, nesse caso, não vai atrapalhar, não vai ter problema nenhum, porque ele quer a soma. A soma desses dois valores, a gente vai ter um valor final de 12.000, marcando nossa letra D em mais um XP. Resolve. Bora, a última questão considerada difícil, porque as outras três próximas serão as questões impossíveis. 178. Ronaldo é um garoto que adora brincar com números. Numa dessas brincadeiras, empilhou caixas numeradas de acordo com a sequência, conforme mostrado no esquema a seguir. Então tá aqui. Ele percebeu que a soma dos números em cada linha tinha uma propriedade e que por meio dessa propriedade era possível prever a soma de qualquer linha posterior às já construídas. A partir dessa propriedade, qual será a soma da nona linha da sequência de caixas empilhadas por Ronaldo? Então vamos tentar descobrir aí qual é esse padrão, né? Então aqui na primeira linha, nós temos apenas 1, tá? E 1 é igual a 1, né? Não tem que somar mais nada aqui. Aqui no caso, ó, 1 mais 2 dá 3, 3 mais 1 dá 4. Então essa soma aqui vai dar igual a 4. Eu já percebo aqui que provavelmente tem a ver com quadrados, né? Porque 1 é a mesma coisa que 1 ao quadrado. 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Agora aqui, ó, 1 mais 2 dá 3, 3 mais 3 dá 6, 6 mais 2 dá 8, 8 mais 1 dá 9. Então aqui a soma dessa linha vai dar igual a 9, que é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Olha aí o padrão, ó, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. Na primeira linha eu tenho 1 ao quadrado, na segunda linha 2 ao quadrado, na terceira 3 ao quadrado. Então na nona linha eu vou ter 9 elevado ao quadrado, que é 9 vezes 9, que vai dar 81, resposta condizente com a letra D de Dinamitando no Enem. Essa questão aqui, ó, é muito simples, basta você perceber então esse padrão que é formado. Até os próximos vídeos. Então, ele disse que essa questão é super simples, mas ela não é super simples, ela é super difícil. Por que ela é super difícil? Pra começar, toda prova do Enem que cai sequência, envolvendo aquela que tá naquele subtópico de sequência, PA e PG, que a gente tem que descobrir o padrão, ela é difícil. Porque é fácil ver a resposta assim, é fácil. Mas lá na hora da prova, você chegar e descobrir que esse é o padrão 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, até 9 ao quadrado, é extremamente difícil. Por isso que ela está entre uma das mais difíceis. O SAS direto cobra questão de sequência desse tipo, que você tem que achar o padrão, é muito difícil de achar, porque você tem que pensar de várias formas, você tem que pensar por PA, depois por PG, se não der certo nenhum dos dois, você tem que pensar em outra sequência e vai indo. Por isso que essa questão pode ter bota em sequências, onde está PA e PG. E por isso que ela é considerada difícil. A primeira questão das impossíveis. 174. Só 3, hein, galerinha? Impossíveis é que você tem o direito de errar. Cidade A e precisa visitar 5 clientes localizados em cidades diferentes da sua. Cada trajeto possível pode ser representado por uma sequência de 7 letras. Por exemplo, o trajeto A, B, C, D, E, F, A informa que ele sairá da cidade A, visitando as cidades B, C, D, E e F nesta ordem e voltando para a cidade A. Além disso, o número indicado entre as letras informa o custo do deslocamento entre as cidades. A figura mostra o custo de deslocamento entre cada uma das cidades. Está aqui a figura. Como o João quer economizar, ele precisa determinar qual trajeto de menor custo para visitar os 5 clientes. Examinando a figura, percebe que precisa considerar somente parte das sequências, pois os trajetos A, B, C, D, E, F, A e A, F, E, D, C, B, A têm o mesmo custo. É ou não é? Ele gasta 1 minuto e 30 segundos para examinar uma sequência e descartar sua simétrica, conforme apresentado. O tempo mínimo necessário para João verificar todas as sequências possíveis no problema é de quanto? Caramba, que questão estranha, difícil. Mas é o seguinte, olha só. São 5 cidades que ele vai visitar, né? Então, ele vai sair da cidade dele, que é a cidade A, e vai ter que retornar para a cidade A. Então, por isso que tem 7 letras ali. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele sempre vai sair da cidade A e chegar na cidade A, certo? Aí aqui, olha só, é o seguinte. Quantas escolhas ele tem para essa primeira cidade que ele vai visitar? 5. E aí, visitando a primeira cidade, ele vai ter 4 escolhas para a segunda, 3 escolhas para a terceira, 2 escolhas para a quarta e uma única escolha, a cidade que sobrou aqui para ser a quinta. Logo, ele vai ter o quê? Eu tenho que multiplicar isso daqui, né? Ou seja, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Porém, ele está me falando que para cada sequência existe uma simétrica, existe uma igual. Então eu preciso dividir isso daqui por 2, né? Para poder descartar essa sequência simétrica. Dividindo por 2 aqui, ó, simplifico, eu vou ter 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60. 60 minutos a resposta? Claro que não. Ele está falando aqui, ó, que ele leva 1 minuto e 30 segundos para examinar uma sequência e descartar sua simétrica. Portanto, quanto tempo ele vai levar? Ele vai levar 60 vezes, ó, o tempo vai ser 60 vezes, 60, né? Vezes 1,5. E 60 vezes 1 minuto e meio é a mesma coisa que 60 mais 30, né? 60 vezes 1 é 60, 60 vezes meio é 30. Então vai dar 90 minutos, que é a resposta da letra B de beleza. Entendi perfeitamente o problema. Você não tá sozinho, eu tô contigo até o... Essa questão foi considerada impossível justamente por causa disso aqui, ó. Ter que descartar a sua simétrica. Galera, ninguém entendeu isso aqui, então por isso que a maioria errou. Então botava ela de impossível. Ela já é difícil por ser de análise combinatória, certo? E agora ficou mais difícil ainda porque ela ficou um pouco confusa. Aí eu botei ela entre as impossíveis. Mas era só você fazer uma permutação, fixar e fazer uma permutação, só que você tem que dividir por 2, justamente porque ele falou para descartar sua simétrica. Então qual que eu botaria essa aqui? Ficaria de análise combinatória
na parte subtópico de permutação. Então bora, galera, penúltima questão, que é a penúltima impossível, 164. Uma metalúrgica recebeu uma encomenda para fabricar em grande quantidade uma peça com o formato de um prisma reto com base triangular, cujas dimensões da base são 6 cm, 8 cm e 10 cm, e cuja altura é 10 cm. Tal peça deve ser vazada de tal maneira que a perfuração na forma de um cilindro circular reto seja tangente às suas faces laterais, conforme mostra a figura. Então, tá aqui o prisma, né? 6 por 8 por 10, ele diz que a altura é 10 centímetros também, né? E ele quer perfurar aqui um cilindro reto, né? Um cilindro reto que vai ter que ser tangente aos 3 lados do triângulo. Ele quer saber qual é o raio dessa perfuração. O primeiro passo é você perceber que esse triângulo, que tem lados medindo 6, 8 e 10, é um triângulo retângulo. Por que é um triângulo retângulo? Porque primeiro que é um triângulo 3, 4, 5 multiplicado por 2, né? 3 vezes 2, 4 vezes 2, 5 vezes 2. E a gente sabe que o triângulo 3, 4, 5 é um triângulo retângulo. Segundo, se você não perceber isso, você percebe que a hipotenusa ao quadrado, que é 10 ao quadrado, é a soma dos quadrados dos catetos. Então, ó, 10 ao quadrado daria 100, 8 ao quadrado 64, 6 ao quadrado 36, e 64 mais 36 vai dar 100. Então, você percebe que o triângulo, ele satisfaz ao teorema de Pitágoras. Portanto, esse triângulo aí é um triângulo retângulo. Então, o meu problema é o seguinte, eu tenho aqui um triângulo retângulo, que os lados medem 6 e 8, a hipotenusa mede 10, e eu quero colocar aqui dentro um círculo que seja tangente aos 3 lados desse triângulo. Então vamos lá, um círculo mais ou menos assim, né? Um círculo aí mais ou menos assim. Beleza? E aí estou interessado em descobrir quem é o raio desse círculo. Bora lá, o que eu posso pensar? Vamos marcar o centro aqui do círculo, né? O centro aqui do círculo, e aí essa distanciazinha aqui, ela vai ser o raio. Vai ser raio de R. Essa distância vai ser o raio. E essa distânciazinha aqui também vai ser o raio. Beleza? Aí bora lá. Veja, se essa distância aqui é o raio, então essa distância até aqui também é o raio. Ó, essa distânciazinha aqui também é o raio. Então essa distância toda aqui tudo não é 8, essa distância vai ser 8 menos o raio. E aí perceba o seguinte, ó, vamos chamar esse pontinho aqui de ponto A. E aí eu tenho um segmento que sai do ponto A e é tangente a essa circunferência nesse ponto aqui, e um outro segmento que sai do mesmo ponto A e é tangente à circunferência no mesmo... tangente à mesma circunferência, em outro ponto, mas é tangente à mesma circunferência. E é tangente dos segmentos que são tangentes. Olha só, que teorema é esse? Esse teorema diz assim, ó, imagina que você tem uma circunferência, imagina que você tem um ponto P fora dela. Se você ligar o ponto P até um ponto T, de maneira que esse segmento PT seja tangente, e ligar outro segmento P até o ponto Q, de maneira que o segmento PQ também é tangente, se os dois segmentos são tangentes, o segmento PT e o segmento PQ são iguais. Resumindo, se esse segmento vale 8 menos R, então esse segmento aqui também vale 8 menos R. Beleza? Aí eu vou fazer a mesma coisa agora para o outro lado. Isso aqui não é R, então esse pedaço aqui também é R. Como isso tudo aqui é 6, então esse pedaço aqui vai ser 6 menos R. E aí, veja, ó, chama aqui de ponto B, você tem o ponto B, ele é tangente a essa circunferência nesse ponto, e o ponto B também é tangente à mesma circunferência nesse outro ponto. Pelo teorema aí dos segmentos tangentes, se esse pedaço mede 6 menos R, esse pedaço aqui também mede 6 menos R. E aí a soma dos dois pedaços tem que dar 10. Então você vai, 6 menos R mais 8 menos R igual a 10. 6 mais 8, 14, menos R menos 2R igual a 10, passo 14 para o outro lado, menos 2R igual a menos 4, multiplica por menos 1, R vai ser 4 dividido por 2, e R vai ser igual a 2. Ok? E aí, se o R é igual a 2, gabarito aí vai ser a letra E de explica aí. Outra alternativa, se você não quiser fazer dessa forma, é usar aquela fórmula, a gente tem uma fórmula, né, do raio do círculo inscrito, né, que por sinal essa fórmula vai valer para qualquer triângulo, inclusive triângulos que não são retângulos, né. Eu precisaria calcular a área do triângulo, né, mas existe uma outra maneira de você fazer sem precisar usar esse teorema dos segmentos tangentes. Beleza? Essa foi mais uma questão do nosso quadro XP Resolve. Bons estudos, até a próxima. Então, galerinha, por que essa foi considerada impossível? Primeiro, você saber que aqui... Deixa eu fechar aqui. Primeiro, você saber que isso aqui seria um triângulo pitagórico, um triângulo retângulo. Você teria que saber isso. Segundo, você teria que saber aquela fórmula dos segmentos tangentes, que é um conhecimento que vai para além do Enem, que o Enem geralmente nunca cobrou, muito raro cobrar, cobrou só essa vez. Por isso que ela está uma das impossíveis, porque muita pouca gente sabe. Por isso que eu pode botar ela de geometria plana, certo? Aí tem aquele subtópico que é de circunferências e círculos. Aí você bota naquele, circunferências e círculos. Que tem essa regrinha, só que como caiu no Enem, é bom a gente saber como é que faz, mais ou menos, porque pode cair de novo, mas relembrando que é super difícil, pode contar nos dedos aqui quem acertar essa questão. E você que acertou 39, seria bom você errar ela. A 6 que você errou, ela tá entre a 6, porque essa questão aqui realmente abrange mais do que o Enem solicita pra gente fazer a prova.
Agora vamos para a questãozinha mais difícil da prova. Questão 165, última questão, a última impossível, uma das questões mais complexas de entender, de interpretar da prova, por isso que ela está entre as impossíveis. 2010, primeira aplicação. A ideia de usar rolos circulares para deslocar objetos pesados provavelmente surgiu com os antigos egípcios ao construírem as pirâmides. Tá aí o desenhozinho, né? Representando por R o raio da base dos rolos cilíndricos em metros, a expressão do deslocamento horizontal Y, do bloco de pedra em função de R após o rolo ter dado uma volta completa sem deslizar R. Então veja, ó, o que é que vai acontecer aí? Supor que aqui seja o solo, eu tenho vários rolos cilíndricos aqui, né? Vários rolos cilíndricos. E eu tenho aqui um bloco de concreto, ou no caso um bloco de um objeto pesado qualquer aqui, né? Objeto pesado qualquer aqui, que eu vou deslocando a partir desse rolamento desses blocos cilíndricos. A ideia é o seguinte, vamos imaginar o seguinte, né? Ao dar uma volta completa aqui, a gente sabe que o comprimento da circunferência é 2πr, né? Então, ao dar uma volta completa, esqueça o rolo. Ao dar uma volta completa aqui, esse rolo, ele vai se deslocar 2πr. 2πr, né? Ao dar uma volta completa, né? Ao dar uma volta completa, ele vai se deslocar 2πr. Então, alguém pode dizer, professor, então o bloco vai deslocar 2πr também. Então a resposta vai ser letra D dado, né? 2πr, bom, realmente muita gente cai nessa pegadinha. Porque, veja, esse bloco já veio para cá, não é isso? Então, naturalmente, quando ele dá uma volta completa, ele já se desloca como se fosse uma roda girando, né? Então ele já se desloca 2πr para frente. Só que o bloco está aqui em cima, e esse movimento do bloco, ele vai ser passado, o movimento do bloco circular que eu falo, vai ser passado para o bloco. Então o bloco vai caminhar também em cima do rolo, né? Ele não vai ser um carrinho que ele vai andando bonitinho, né? Você tem um rolo aqui, tem outro rolo aqui, vai ter uma hora que esse rolo vai sair e ele vai se apoiar no outro. Então vou ter que botar outro rolo na frente para ele continuar. Então assim, ele não vai andar feito um carrinho, onde os dois pneus aqui eles vão andando juntinhos, né? Porque se fosse isso, tudo bem. Cada giro do pneu faz o carro andar 2πr para frente. Mas entenda que aqui não é essa situação. Cada giro do pneu, digamos assim, o pneu, né, faz o bloco girar 2πr para frente e o rolo girar em relação a ele 2πr para frente também. Então são dois 2πrs que estão sendo avançados para frente. Um que é do próprio deslocamento do rolo, que leva o bloco junto, e tem outro deslocamento do rolo em relação ao bloco circular, que vai dar outro 2πr para frente. Né? Então, por exemplo, se esse rolo aqui andou aqui 2πr, né, 2πr, esse bloco aqui, ele vai andar 2πr e vai andar mais 2πr, já vai estar quase saindo aqui, ó. Ele vai dar o mesmo 2πr, só que ele vai ter andado 2πr dentro do próprio rolo também. Resumindo, quanto ele vai andar ao todo? 2 vezes 2πr, que é 4πr. Né? Então, muito cuidado, tem muita gente que erra essa questão por vacilo, né? Acha até que o gabarito está errado, acha um absurdo aí que a resposta é 2πr, não, o gabarito está certo, o gabarito aí 4πr, né? Nessa arrumação aí dos itens, letra C, o gabarito da questão, beleza? Então, toma cuidado, que é quase uma questão de movimentos combinação de movimentos, né? Aquela assunto lá da física, combinação de movimentos. Tem física, um movimento circular, que vai levando junto a um pedaço de concreto, e você tem o movimento do pedaço de concreto em relação ao círculo que vai para frente. Então, são dois movimentos combinados aí, que combinam em 4πr. Beleza? Então, gabarito letra C. Uma questãozinha extremamente complexa. Se pá, mais complexa do Enem, porque todo mundo achou que ia ser 2πr, mas não é. Porque ele tem o deslocamento de rotação do rolo e de translação, que dá até para uma questão de física, de movimento circular. Então, vou botar ela de geometria plana, só que assim, cara, acertar ela, tipo, é melhor você torcer pra você errar uma questão dessa, porque todo mundo vai errar. Então, se você quer acertar, tipo, você vai acertar 39, torce pra você errar essa, pra sua nota subir, porque todo mundo vai errar. Se você acertar e todo mundo errar, você sabe, sua nota vai cair lá embaixo. Então, a não ser que você queira fechar a prova, acertar as 44, 45 ou 43, 44, aí você pode errar essa. Se você acertar 44. Se não, torce pra errar. O que eu ia botar ela? Geometria plana. Aquela subtópico de que? Círculos, e circunferência e círculo. Igual a outros. Circunferência e círculos. Porque tem que envolver você saber o comprimento da circunferência e tal. Mas nem esquenta com essas questões, essas três últimas impossíveis. Então a gente fechou, terminamos todas as questões. Fechamos todas as questões do Enem 2010. Lembrando que a gente selecionou as 26 fases que todo mundo vai fazer, então eu nem me preocupei. E as 19, a gente fez as 19 questões. Das 19, 13 médias a gente fez, todo mundo tem que acertar as 3 difíceis, né, que pra dar 42, quem for acertar 42 pode acertar essas 3 difíceis, e essas últimas 3 impossíveis. Cara, que se você for acertar 39, erra as 3 impossíveis, erra. Torce pra você ter errado elas, porque, tipo,
A questão, para ser impossível, ela não quer dizer que ela é difícil, ela quer dizer, ela pode ser confusa, ou pode ser mesmo difícil, ou que deu dupla interpretação, entendeu? Então, vamos torcer para errar ela. Então ficou isso aí, galera, valeu, vamos com tudo. Lembrando que com 37, a gente já vai com mais de 900, se a gente acertar as boas que eu falei para vocês. Tá, entre as 13 médias, acertar isso aí entre as 13 médias, errar essa e errar essa.